coragem de hoje, o legado de amanhã. Meus irmãos, meus amigos, cidadãos paranaenses, líderes, pastores, pastoras, no domingo passado nós vimos algo poderoso acontecer no nosso país. Centenas de milhares de vozes de todas as idades, de todos os cantos, se uniram em um único e claro clamor, um clamor por liberdade. Enquanto eu via aquelas imagens, eu não via apenas uma manifestação política, eu via o eco de uma verdade profunda que nós, como cristãos, conhecemos muito bem. A verdade de que fomos criados por Deus para sermos livres. A liberdade não é uma concessão de um governo, é um direito que emana do próprio Criador. E quando essa liberdade é ameaçada, o silêncio não é uma opção. O silêncio é cumplicidade. O que vimos das ruas não foi um ataque à democracia, pelo contrário. Haverá quem diga, mas não foi. Pelo contrário, foi a mais pura expressão da democracia. Foi o povo, o verdadeiro detentor do poder, lembrando os seus representantes e as instituições que o poder que eles exercem não é absoluto. O poder que eles exercem é uma delegação do povo, e deve ser exercido com limites, com respeito, acima de tudo com justiça. A gente tem que ser claro e inteligente na nossa análise. O que está em jogo aqui é o equilíbrio entre os poderes, um princípio fundamental para qualquer nação saudável. Quando vemos um poder, como o judiciário, que deveria ser o guardião da Constituição, agindo de forma que muitos percebem como ativista, legislando onde não deveria, expandindo sua autoridade além dos limites constitucionais. Quando a gente vê isso, o alarme tem que soar. Quando a gente vê, por outro lado, o poder legislativo, o Congresso, que é a casa do povo, o lugar do debate, da representação direta. Quando a gente vê esse lugar se mostrar tímido, acovardado diante desses avanços, o povo sente que a sua voz está sendo enfraquecida. A Bíblia nos ensina, em Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas essa mesma passagem bíblica pressupõe que a autoridade existe para promover o bem e punir o mal. A autoridade não é um fim em si mesma, ela existe para servir à justiça. E quando a justiça falha, o povo justo tem o direito e o dever de clamar. É aqui que o nosso chamado se torna ainda mais claro e urgente. Nosso, de todos nós. Não basta ir às ruas. As ruas dão o recado, mas é no Congresso que o recado se transforma em lei, em fiscalização, em mudança real. A resposta para um judiciário que excede seus limites não é provocar o caos. A resposta é um legislativo forte, corajoso e preparado. Um legislativo que cumpra seu papel de fiscalizar. Que legisle com clareza, para não deixar brechas para interpretações abusivas e que tenha coragem de usar os instrumentos constitucionais como as PECs, que são as propostas de emenda à Constituição. Tenha coragem de usar isso para restabelecer o equilíbrio. A nossa missão, ao buscar uma cadeira em Brasília, ao ser advogado, a fazer o que nós fazemos, é ser uma voz que não se cala, que não se intimida. É usar todo o nosso preparo, meu preparo jurídico como pastor, como advogado, o teu. Usar as nossas experiências para lutar por pelo menos 3 coisas. Limites claros ao ativismo judicial, fortalecimento do Congresso e defesa intransigente da liberdade de expressão. Nos limites claros ao ativismo judicial, a gente precisa trabalhar por leis que definam de forma inequívoca as competências de cada poder, restaurando a segurança jurídica em nosso país. Para fortalecer o Congresso, a gente tem que devolver, melhor dizendo, ao Legislativo a sua devida autoridade, a sua respeitabilidade, garantindo que a voz do seu voto seja de fato ouvida e respeitada. A defesa da liberdade de expressão compreende lutar para que nenhum brasileiro seja punido por expressar suas opiniões. Direito sagrado, oxigênio da democracia. Aliás, o direito de expressão é a mãe de todos os demais direitos. Nós não podemos terceirizar essa luta, nós não podemos esperar que outros lutem por nós. É nossa vez, é nosso dever, é a nossa hora, é nossa responsabilidade. Irmãos, irmãs, líderes, amigos, pastores, a história está sendo escrita agora, diante dos nossos olhos. E a história nos pergunta de que lado nós estamos. Estamos do lado do conformismo ou do lado da coragem? Assim como Neemias, que orou a Deus, mas também pegou na espada e na pá para reconstruir os muros de Jerusalém, nós também somos chamados a uma fé de 2 mãos, uma mão erguida em oração e a outra estendida para trabalhar. A energia que a gente viu nas ruas precisa ser canalizada para uma ação estratégica e inteligente.
A gente precisa eleger pessoas que não apenas compartilhem da nossa indignação, mas que tenham preparo, coragem, integridade para transformar essa indignação em resultados concretos. Friso, preparo. Friso, pessoas comprometidas com a nossa pauta. Não é só eleger evangélicos, não é só eleger cristãos, não é eleger pessoas bonitas ou que nós gostamos, é eleger pessoas que vão representar e vão defender a nossa pauta. Esse é o nosso momento, essa é a nossa responsabilidade. Vamos honrar a coragem de hoje para construir o legado de liberdade de amanhã. Que Deus nos dê sabedoria, coragem, que Deus nos abençoe nessa jornada e que nós possamos juntos construir um projeto que beneficie a nação, que construa um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de prosperidade, um lugar de progresso, um lugar de avanço para os nossos filhos, para os nossos netos. Que a gente possa deixar um legado, que a gente possa, acima de tudo, ser aquilo que Deus nos mandou para ser, sal da terra. O sal expurga a podridão, luz do mundo, a luz afugenta as trevas. Que não haja trevas, que não haja podridão no nosso país, porque o sal salgou nós e a luz brilhou nós. Deus nos abençoe. Fique com Deus.